teacher Eduarda e o nosso assunto de hoje é a continuação sobre os verbos, então hoje a gente vai focar no infinitivo. Então lembrando, antes da gente entrar no conteúdo do vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, dar um like lá no Facebook, segue a gente no Instagram, certo? Então vamos lá! Então, no outro vídeo a gente tem as relações de dois verbos, então o primeiro verbo e o segundo vai estar no gerúndio, que é o ing. Agora, aqui a gente vai focar no infinitivo. Então, o que significa o infinitivo? Are, were, ir, né? A terminação tradicional do verbo, que no inglês ela é expressada como to na frente do verbo. Então, por isso que a gente diz o verbo to be. Por que é to be? O verbo ser ou estar. No português a gente fala ele no infinitivo. No inglês, para ser o infinitivo mesmo, a gente coloca o to na frente do verbo. Então, essa relação vai ser dois verbos, né? Então, o primeiro verbo vai exigir que o segundo esteja no infinitivo. Como a gente tem aqui, então, tem um verbo, o to e outro verbo. Então, hoje a gente vai ver essa relação aqui e também a relação de diferença de significado dos verbos, que pode tanto um quanto o outro, né? Então, vamos ver qual é a diferença da frase de eu usar o infinitivo e usar o ing, porque tem diferença. Então, é isso que a gente vai conferir no vídeo de hoje. Começando, então, a gente tem aquela tabela que eu já tinha trazido no outro vídeo também. Então, hoje a gente vai focar nos verbos que só podem infinitivo, nos que podem ambos. E aqui eu trouxe alguns outros verbos de exemplo também. Lembrando que não são todos os verbos. Esses daqui têm mais verbos, mas esses realmente são os mais comuns de aparecer. Então, a gente tem agree, allow, beg, choose, decide, decline, hope, offer, promise, tell, que é um verbo muito comum, que a gente usa também no reported speech, lá o assunto de outro vídeo, vai aparecer aqui. Então, a gente tem afford, deserve, hope, learn, prefer, remember, stop. Então, a gente vai ver essas relações nesse vídeo. Então, we decided to go to the movies. Nós decidimos ir no cinema, e ver filmes. Tá, a gente primeiro decidiu, então essa é a primeira ação, a gente decidiu fazer outra ação. Então, sempre que a gente tem duas ações em sequência, então primeiro uma coisa e depois outra, a gente vai usar o infinitivo. Então, duas ações em sequência ou também, ações linguísticas. Por quê? Porque a gente vai estabelecer um tipo de compromisso com a ação futura. E as ações linguísticas são decidiu, convenceu, falou, contou. Então, esses verbos que a gente tem, de decidir, de falar coisas, eles normalmente vão ser usados com o infinitivo depois. Por quê? Porque eles vão dar algum tipo de compromisso com a ação. Então, olha só, os alunos convenceram a professora a adiar a prova. Então, convenceu o professor a estabelecer algum tipo de compromisso. Então, o compromisso era adiar a prova. Então, outro aqui. He told her to do her homework. Ele disse para ela fazer os temas. Então, essa primeira ação, ele disse, e a segunda que vai acontecer, que é fazer o tema. Então, no momento que ele disse, vai ser criado um compromisso com a segunda ação que deve ser executada ou não. Claro, se o verbo tiver a negativa primeiro. Também, she declined to go to the movies. Ela recusou, ela declinou o convite de ir no cinema. Então, sempre que a gente tem algum tipo de compromisso, seja positivo ou negativo, a gente vai usar o infinitivo. Então, esses verbos de compromisso são esses: demand, agree, decide, apply, order, command, tell, ask. Veja que são verbos que as pessoas vão falar coisas ou pensar em coisas que devem ser feitas ou não. Então, por isso que eu disse que são ações linguísticas, Então, a gente tem concordar, decidir, ordenar, dar ordens, perguntar, implorar. São todas ações verbais que a gente vai fazer. Então, quando a gente tem esse tipo de verbo, o próximo verbo vai vir no infinitivo. Agora, vamos ver essa relação entre um e outro. Então, olha só. Eu tenho com forget. She forgot to take her meds ou she forgot taking her meds. Então,
O forget é um verbo que permite os dois. Mas qual é a diferença de dizer she forgot to take her meds ou she forgot taking her meds? Aqui a gente vai estabelecer uma relação de antes e depois. Como assim? Tá, ela esqueceu de tomar os remédios. E aqui ela esqueceu de ter tomado os remédios, ou seja, ela esqueceu de tomar, ela não tomou. Seria uma ação que viria antes. Agora aqui, she forgot taking her meds. Ela esqueceu de ter tomado, ou seja, ela tomou ou não, e o esquecer vem depois. Então vai ser essa a diferença. Mesma coisa aqui. Did you remember to do your homework ou do you remember doing your homework? Tu lembrou de fazer teu tema? Cobrando uma ação. Agora aqui, do you remember doing your homework? Tu lembra de ter feito o tema? Se a pessoa, eu não tô lembrada, deixei em casa. Tá, mas tu fez ou tu não fez? Tu lembra se tu fez ou tu não fez? Então, vai estar lembrando uma ação passada. E aqui também, we regret to inform this ou we regret informing this. Então, a gente sente muito de informar isso ou a gente sente muito em informar isso. No português não fica tão clara a diferença assim, mas no inglês vai ter muita diferença. Por exemplo, a gente se arrepende, né? A gente sente muito de informar isso. Ou seja, aqui a gente ainda não informou, a gente já está pedindo desculpas com antecedência. Então, sempre que a gente tiver o to, a gente tem essa ideia de antecedência, alguma coisa antes que a gente está cobrando ou informando. Agora, se eu digo, we regret informing this, significa que a gente já informou. Ou está informando, desculpa ter que informar isso, né? Porque a gente já informou e continua pedindo desculpas. Então, a relação principal de usar o infinitivo ou o ing, o gerúndio, vai ser essa. Ações que a gente está prevendo ou perguntando porque elas ainda não aconteceram, ou a gente vai falar de uma ação que está em andamento ou já aconteceu. Então, com esses verbos que tanto faz, a gente tem que pensar qual é a relação que a gente quer estabelecer. Se é que ela esqueceu de tomar porque ela não tomou, ou se ela esqueceu se ela tomou ou não. Certo? Então, tem que pensar nisso. Então, mesma coisa, se a gente só tem uma lacuna ali para preencher, não tem como saber. Agora, se a gente tem o contexto e quer deixar bem claro essa diferença, o que a gente quer dizer, a gente pode fazer essa escolha informada. Então, como vocês viram, para usar o infinitivo é bem mais simples, né? São bem menos relações que a gente vai ter que fazer, não tanto quanto os do gerúndio. Então, por hoje é isso. Bye bye e see you next time.